Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal. E no nosso vídeo de hoje nós vamos falar exclusivamente sobre esse reforço do Flamengo, né? E que reforço, né, meu amigo? Que é o Pedro, né? Desde agora do seu retorno, já tá lá fazendo seus gols e mais até, né, do que os seus gols, tudo. O que ele gerou de jogo na última grandíssima partida do Flamengo contra o Corinthians. E vai mudar bastante, né? Era algo que a gente já falava aqui no canal, quando o Pedro retorna, por característica de jogo mesmo. A gente fala o que o Flamengo vai ganhar, o que o Flamengo pode vir a perder, quais são as adaptações que o Pedro vai precisar fazer, quais são as adaptações que os companheiros precisarão fazer com o Pedro. Muda bastante, cara. Então nesse vídeo você vai entender ali um pouquinho esse panorama dessa mudança, agora com a chegada do 9 bolado do Flamengo. Chega junto aqui, meu amigo. E para começar, a gente vai precisar recapitular, para a gente conseguir chegar a hoje, ao Pedro, e entender a dinâmica coletiva do Flamengo, sobretudo ofensiva. Desde a chegada do pontapé ali, né, do Felipe Luiz, quando ele começa como treinador do Flamengo na categoria profissional, ele já não conta com o Pedro. Pois o Pedro, né, infelizmente teve essa lesão gravíssima, ainda quando estava ali com o Tite, né, o Tite sai, ele estava ali lesionado e tal, e o Felipe assume sem Pedro. E desde o ponto de partida do trabalho do Felipe Luiz até a reestreia, né, o retorno do Pedro, todos os atacantes que o Felipe Luiz utilizou, todos os atacantes eram com a característica de ruptura. Tá? A gente vai usar bastante a prancheta aqui de apoio, mas todos eles. E aí passa por Gabigol, Bruno Henrique, Gonçalo Plata, Juninho, Wallace Ian, até mesmo quando a gente fala, por exemplo, de base, o atacante da base, o Wallace Ian, com essa de atacar o espaço, né? Sempre esse atacante do espaço, né? De ruptura. Então foram todos os jogadores. E aí nesses experimentos, nessas observações, a gente via sempre o Felipe Luiz falar: para o atacante tal, para buscar o espaço, para atacar o espaço, para ser esse cara da ruptura, para atacar as costas do defensor. O Pedro tem uma característica bem diferente. Então quando o Pedro ainda estava lá se recuperando, a gente falava: caraca, quando o Pedro voltar, vai mudar essa característica, porque vai pedir para o Pedro fazer essa ruptura, fazer corrida de 30 metros, atrair o adversário para buscar as costas, né? Ele não é um atacante com essa característica, ele já é um outro perfil. Então como é que vai ser isso, né? Vai ter que mudar e tal. Perfeito. Então, todos os jogadores que o Felipe Luiz tinham essa característica. E eu até acho que ele experimentou alguns jogadores que nem eram atacantes mesmo, mas experimentou naquela função porque individualmente eles tinham essa capacidade, né, de ruptura, de velocidade, não sendo propriamente um atacante de fato, né? E aí vamos lá. Com a chegada do Pedro, né, com o retorno do Pedro, pô, tu acha que o Felipe Luiz vai tirar o Pedro do time? O cara que é goleador, definidor, o cara que, pô, o Flamengo tem dificuldade para fazer gol. O cara, de todos os jogadores do elenco, de todos, o que é mais capacitado para botar a bola na rede. Tu acha que o Felipe Luiz vai botar Pedro no banco de reservas só porque ele não ataca o espaço? É evidente que não. Vai colocar ele ali e aí você vai precisar fazer ajustes, né? É óbvio que vai acontecer isso. Ao curto prazo já aconteceu, ao médio e longo prazo é óbvio que vai acontecer, porque o cara é o definidor, o que mais tem facilidade de botar a bola pra dentro da rede. Ele não vai tirar esse cara não, porque eu preciso de um atacante que tenha atacar o espaço. Meu amigo, o atacar o espaço vai virar o plano B. E a partir disso, eu quero mostrar aqui pra vocês com imagens e tal, algumas dinâmicas pra gente entender então o que é o Pedro no Flamengo e o quanto ele impacta, além de bola na rede, o quanto ele impacta no jogo do Flamengo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício muito rápido, muito breve. Se o Flamengo joga no 4-2-3-1, esse aqui sendo o Pedro, vamos tirar esses caras aqui rapidinho. Então o Flamengo joga com quase um 3-1, não é isso? Esse cara se aproximando, esse cara aqui e tal. Futsal, vamos pegar a referência do futsal? Vamos lá. Na referência do futsal, onde o Arrascaeta seria o fixo, os dois, né, Gerson e Cebolinha seriam os alas, e ele seria o pivô, qual é um movimento que acontece muito no futsal? Futsal não tem impedimento, né? Então dá pro cara dar aquela profundidade a mais. Mas qual é? Aproximação.
é um modelo de jogo, né? É um esporte que tem muita aproximação. É necessário ter aproximação. Praticamente você não vê jogadas de lançamento para botar alguém para correr, porque você não tem espaço de profundidade na quadra para isso. Mais ou menos é esse o trabalho. Aproximação. A partir do momento que você tem a característica do Pedro, você precisa que os companheiros se aproximem mais dele e ele também se aproxime dos companheiros para dar um apoio frontal. O gol do Flamengo contra o Corinthians, do Arrascaeta, nasce de um apoio frontal. O Pulgar dá esse passe para o Pedro, que se desloca e faz esse apoio frontal, ele só tira o peso da bola e aí vem o Arrascaeta. Uma jogada muito praticada, né? Muito utilizada em futebol de salão, né? É o famoso, em aspas, fazer o pivô. Não é isso? Então, acontece muito e a gente pode ter isso como um paralelo dentro desse 4-2-3-1. Quando a gente, por exemplo, pega esse mapa de calor do Pedro, é natural que tenha uma marca enorme dentro da área, né? Que ele é o cara dentro da área e tal. Só que mais importante do que a gente falar do Pedro dentro da área, que ali ele vai dar poucos toques na bola, vai ser 2 toques no máximo, vai concluir, vai finalizar. A gente precisa falar dele fora da área. Por quê? Também precisa gerar jogo. Não dá só pra ficar ali, peraí, opa, a bola veio. Você vai ter que gerar jogo, você vai ter que puxar a marcação, você vai ter que, né, apoiar, você vai ter que se desmarcar. Tem muita coisa para se fazer no futebol também. E aí a gente tem que falar dessa outra marca que ele jogou bastante, que é fora da área, que é o atrair. E aí vamos lá. Vamos pegar esse lance aqui, que já é no segundo tempo, o Pedro mais à frente, vamos dar uma pausa. Aqui, se não fosse o Pedro, essa bola ela ia lá para frente. Esse passe ia ser em profundidade, ia fazer aquele movimento de ruptura, né? Ia atacar o espaço. É uma bola mais à frente, naquele ponto futuro, e aí o Pedro ia buscar essa bola, buscar na velocidade com o zagueiro do Corinthians. O Pedro não tem essa velocidade, então possivelmente a gente vai ver a utilização muito menor dessa bola, né, de profundidade, essa bola enfiada. O que o Pedro faz? Ele faz o desmarque para ir ao encontro, para fazer, né, esse apoio. E é justamente, né, o que a gente viu aqui. Na ocasião, teve o desvio e tal, o Pedro não conseguiu fazer o domínio, mas a intenção de movimentação é essa, né? É a mesma. Se fosse ali o Bruno Henrique e tal, já sabe que a bola ia ser Juninho, Gonçalo Plata, tem tanta gente, ia ser à frente para competir nessa velocidade de aproveitar o ataque de espaço. Muda. Outra consideração. Quando o Pedro faz essa retenção, joga de costas, e o time, ele não... É como se fosse uma malha elástica, né? Ele não vai se esticar tanto. O que você precisa? Do apoio. Então, esses jogadores são fundamentais para se aproximarem do Pedro. Não adianta o Pedro receber essa bola aqui, vamos fingir que isso aqui é a bola, ficar de costas, sendo marcado pelos 2 zagueiros, e não ter o apoio. Ele precisa desse apoio. Ele precisa dessa proximidade, principalmente de quem trabalha por dentro, que é o Arrascaeta. Evidente, se ele fizer o apoio nesse lado aqui, ele precisa do Everton Cebolinha, do Michael, mesma coisa do lado... Então ele precisa. E o que a gente viu nesse último jogo, que foi uma grande partida até dele, foi o do De La Cruz, que sai da linha de mais atrás e também apoiou. Também, né, dialogou ali com o Pedro. Teve jogada da tabelinha, ele teve a finalização, bonita jogada. Então também pede, mas quando esse jogo tiver mais por dentro, é de mais apoio. Por quê? O Bruno Henrique não tinha essa característica. O Bruno Henrique, até o fraco do Bruno Henrique, né, ele recebia de costas para fazer esse apoio. Ele já é um jogador para sempre ter o jogo, encarar o jogo. Sempre encarar o jogo. Não é pra jogar de costas, pra fazer apoio. Não é dele. Ele precisa da velocidade, né? Ele precisa já encarar o gol. Ele precisa ter essa verticalidade até no movimento. Não é pra ele fazer tanta apoio assim, de costas e tal. Então precisa, né, de ter mais proximidade. Você ganha, mas também você perde, evidente. Se o Flamengo enfrenta equipes que vai acabar subindo bastante a sua marcação, que vai dar esse espaço, o Flamengo não vai ter tanto assim a característica com o Pedro. Só que isso são pouquíssimos times. Dentro do normal, o que acontece? Os times descem um bloco, é aquele jogo de sempre. Desce o bloco e o Flamengo fica, né, naquela... E aí o Pedro tá lá como definidor, como concluidor. Outra, sobre marcação sob pressão. O Pedro, por característica, ele não tem uma marcação de pressão forte, até pela aceleração, por ser uma aceleração um pouco mais lenta, é muito mais fácil sair jogando contra ele. E aí o que acontece? No período de sair jogando,
olha como muda bastante, né, cara? Esses caras aqui, se o Flamengo vai lá e pressiona, né? E normalmente o Flamengo pressiona sempre no 4-4-2, né? O Flamengo joga sem bola no 4-4-2. O Pedro é esse cara aqui. Esses jogadores aqui, eles acabam sendo mais importantes, porque a probabilidade de ser quebrado, ele ser quebrado, é muito grande. E aí precisa ter ainda mais cobertura. A cobertura ainda é mais importante, porque com a linha com Arrascaeta e Pedro, é uma linha mais fácil de ser quebrada. Então, possivelmente, a defesa consegue sair deles. Mas aí vem esses quatro. Esses quatro são muito mais importantes agora, porque eles fazem muito mais vigilância e cobertura, né? Para fechar passe, para diminuir a possibilidade de passe, para até potencializar o problema que eles podem ter individualmente, seja por força, seja por uma questão física, por característica também, porque tem atacante que marca muito mal, né? Não tem traquejo nenhum para fazer isso também. Então vai compensando. Muda muito, muda demais, e o Flamengo ganha, na minha opinião, a gente falou muito taticamente, né? Qualidade. Sóbrio. O Pedro é muito sóbrio com a bola. É um cara que tem, tecnicamente, tem domínio. Raramente é um cara que peca por tecnicamente. Muito pelo contrário, ele peca por ser tecnicamente acima da média. Aí tenta uma letra, tenta uma parada voadora, porque tecnicamente ele tem muito recurso. Então o Flamengo ganha tecnicamente. Então aquela na hora que, quando a água estiver batendo no pescoço, você traca a bola para aquele cara, ele vai te dar ali uma solidez de algo técnico, e a partir dali talvez você consiga respirar. Porque sem dúvida nenhuma, é um cara que tem qualidade, né? Tem intimidade. E óbvio, né, amigo? Bola na rede, né? É um concluidor, um definidor. É um finalizador nato, né? Tem ali o gol como, né? Chama o gol de você. É extremamente íntimo de bola na rede. Então isso também, óbvio, né? E o futebol é isso também, né? Pô, é bola na rede. Isso o Pedro entrega, os números comprovam isso. Beleza? Grande abraço, tamo junto, a gente vai se vendo por aqui, deixa o seu like, que você que ainda não deixou, a gente vai se vendo sempre. Valeu!